Existe um lugar no Canadá onde a paisagem parece ter sido criada para mostrar até onde a natureza pode chegar. Montanhas gigantescas, lagos de uma cor quase impossível, florestas que parecem não terminar e territórios tão remotos que, em determinados pontos, a presença humana simplesmente desaparece. Quando você olha para o mapa do Canadá, talvez imagine cidades modernas, estradas largas e grandes centros urbanos. Mas existe um outro Canadá. Um Canadá selvagem, silencioso e monumental, onde a natureza ainda domina completamente o horizonte. E quanto mais você avança por esse território, mais difícil fica acreditar que tudo isso realmente existe no mesmo país. Antes de começarmos esta viagem, deixe o seu like neste vídeo. Esse gesto simples ajuda o canal a continuar trazendo lugares que muitas pessoas nunca chegam a conhecer. E quero saber, você teria coragem de viajar para uma região tão remota que pudesse passar horas sem encontrar outra pessoa? Comente sua resposta. E se você gosta de descobrir os lugares mais surpreendentes do planeta, inscreva-se no canal. Agora prepare-se, porque o Canadá que você vai conhecer está muito além das imagens tradicionais. Para encontrar esse Canadá, precisamos deixar para trás as grandes cidades e seguir em direção a uma das regiões mais selvagens do planeta, o norte do país. Ali, enormes territórios permanecem praticamente intocados, com montanhas, rios, florestas e tundras se estendendo por distâncias difíceis de compreender. É um mundo onde a escala não é medida em quilômetros, mas em horas de viagem. Um dos lugares que melhor representa essa dimensão é o território de Yukon, no extremo noroeste canadense. Quando você entra nessa região, a paisagem rapidamente muda. As estradas ficam mais vazias, as montanhas se tornam maiores e os horizontes parecem se abrir em todas as direções. É como se a civilização tivesse recuado para dar espaço à natureza. E então surgem as montanhas. Algumas parecem paredes gigantescas elevando-se acima dos vales. Outras permanecem cobertas de neve mesmo quando regiões mais baixas já estão completamente verdes. O vento atravessa as encostas e nuvens passam rapidamente sobre os picos, criando uma paisagem que muda de aparência a cada minuto. No coração desse território está o Parque Nacional e Reserva de Kluane, uma das áreas naturais mais impressionantes do Canadá. É ali que você encontra uma concentração extraordinária de montanhas, geleiras e vales praticamente intocados. Vista do alto, a região parece não pertencer ao mundo moderno. Entre essas montanhas está o Monte Logan, o ponto mais alto do Canadá e uma das maiores montanhas do planeta em volume. Seu tamanho é difícil de compreender quando você o observa cercado por outros gigantes. Não existe uma construção humana capaz de competir visualmente com uma montanha desse porte. Imagine sobrevoar lentamente esse território. Abaixo de você, rios de gelo avançam entre montanhas cobertas de neve. Grandes campos glaciais se espalham pelo horizonte e pequenas nuvens parecem tocar os picos. Não existem cidades. Não existem multidões. Apenas uma imensidão branca e azul se estendendo até onde os olhos conseguem alcançar. Mas o Canadá guarda outro tipo de paisagem igualmente impressionante. No oeste do país, entre montanhas rochosas, existem lagos que parecem ter sido iluminados artificialmente. Suas águas assumem tons de azul e turquesa tão intensos que, à primeira vista, parecem irreais. Um dos exemplos mais conhecidos é o Lago Moraine, localizado no Parque Nacional de Banff. Cercado por montanhas gigantescas e florestas de coníferas, o lago cria uma composição visual quase perfeita. A água reflete os picos ao redor e transforma a paisagem em uma espécie de espelho natural. Mas existe algo ainda mais fascinante. A cor daquela água não é resultado de edição ou de algum fenômeno artificial. Ela está relacionada às partículas minerais extremamente finas transportadas pela água do degelo. Quando a luz atinge essas partículas, o lago assume aquela tonalidade azul esverdeada tão característica. E quando você observa o Lago Moraine diante das montanhas, percebe por que certas paisagens parecem ter sido feitas para desafiar nossa percepção. Tudo parece organizado demais. A água, as árvores, as rochas e a neve formam uma composição que poderia facilmente ser confundida com uma pintura. Mas se você acredita que o Canadá termina nessas paisagens famosas, basta seguir mais ao norte. No território de Nunavut, a escala muda novamente. Aqui, grandes áreas são dominadas pela tundra, pelo gelo e por paisagens onde árvores praticamente desaparecem. Em determinados períodos do ano, o horizonte se transforma em uma extensão quase infinita de branco. O céu parece maior. O silêncio parece mais profundo.
e a distância entre os poucos assentamentos existentes pode ser enorme. Um dos lugares mais impressionantes dessa região é a ilha Ellesmere, localizada no extremo norte do Canadá. Ali, montanhas, geleiras e fiordes criam um cenário que parece pertencer a outro planeta. É uma das regiões mais remotas e frias do território canadense. Imagine estar diante de uma montanha coberta de neve sem nenhuma estrada, cidade ou edifício por quilômetros. O vento atravessa a paisagem e deixa apenas pequenas marcas sobre a neve. Em alguns pontos, a única presença humana pode ser uma estação de pesquisa ou uma pequena equipe explorando o território. E existe algo profundamente fascinante nessa ausência. Você percebe que existem lugares na Terra onde a natureza não precisa competir com a humanidade. Ela simplesmente domina. O ser humano aparece apenas como um pequeno visitante em uma paisagem gigantesca. Mas o norte canadense também guarda fenômenos que transformam o céu em espetáculo. Durante determinadas noites, as auroras boreais aparecem sobre as regiões setentrionais, formando cortinas luminosas que atravessam o céu escuro. Imagine estar em uma área completamente afastada das cidades, onde quase nenhuma luz artificial interfere na escuridão. Você olha para cima e vê tons verdes, azulados e, ocasionalmente, avermelhados movimentando-se silenciosamente sobre sua cabeça. É difícil assistir a uma cena assim sem sentir que está diante de algo sobrenatural. No Yukon, regiões como os arredores de Dawson City oferecem uma experiência completamente diferente. Aqui, a paisagem combina história, rios, montanhas e pequenas comunidades cercadas por enormes áreas selvagens. Durante determinadas épocas do ano, a diferença entre a cidade e a natureza ao redor parece quase desaparecer. Dawson City também carrega as marcas da corrida do ouro do Klondike. No final do século XIX, milhares de pessoas chegaram a essa região em busca de riqueza. O que hoje parece uma comunidade remota já foi palco de uma das maiores ondas migratórias da história do norte canadense. Caminhar por suas ruas é como observar uma camada antiga do Canadá escondida dentro da paisagem moderna. Construções históricas permanecem cercadas por montanhas e florestas, enquanto o rio Yukon continua seguindo seu curso próximo à cidade. E falando em rios, poucos elementos representam melhor a dimensão canadense do que os grandes cursos d'água. O país possui uma quantidade impressionante de lagos e rios, muitos deles atravessando regiões onde a presença humana é mínima. Um desses gigantes é o rio Mackenzie, que percorre milhares de quilômetros pelo noroeste do país até alcançar o Oceano Ártico. Ao longo de seu caminho, atravessa florestas, tundras e territórios remotos, funcionando como uma enorme artéria natural. Imagine seguir esse rio de avião. Durante muito tempo, a paisagem abaixo permanece praticamente igual: floresta, água, montanhas distantes e pequenos sinais de presença humana. É nesse tipo de cenário que você começa a compreender por que o Canadá possui uma das maiores extensões de natureza selvagem do planeta. Mas existe outro território onde a paisagem assume uma aparência quase surreal: os territórios do Noroeste. Ali, enormes lagos, rios e florestas formam uma rede natural que parece impossível de dimensionar. O Grande Lago do Escravo, um dos maiores lagos da América do Norte, ocupa uma área gigantesca. Suas margens se perdem no horizonte. Dependendo do ponto de observação, você pode ter a impressão de estar diante de um mar. Durante o inverno, partes dessas águas podem congelar e transformar completamente a paisagem. A superfície branca cria uma extensão contínua que se mistura ao céu, enquanto estradas de gelo e comunidades remotas continuam funcionando em meio às condições extremas. É justamente nesses ambientes que a adaptação humana se torna mais evidente. Casas, veículos, sistemas de aquecimento e rotinas inteiras precisam ser planejados levando em consideração temperaturas extremamente baixas e longos períodos de inverno. Mas talvez a maior surpresa seja descobrir que, apesar de tudo isso, existem comunidades vivendo normalmente nessas regiões. Pessoas trabalham, estudam, pescam, criam famílias e continuam suas vidas enquanto, do lado de fora, a natureza apresenta algumas das condições mais rigorosas do planeta. Agora seguimos novamente para o oeste, onde as montanhas rochosas canadenses criam algumas das paisagens mais famosas do país. Mas, longe das áreas turísticas mais conhecidas, existem vales e trilhas onde você pode caminhar durante horas cercado apenas por montanhas, florestas e o som dos rios. Em lugares como o Parque Nacional de Jasper, a sensação de imensidão volta a aparecer. Lagos cristalinos, florestas densas, montanhas nevadas e estradas longas formam um cenário onde a natureza parece sempre ocupar mais espaço do que a presença humana. E então você percebe algo curioso.
A paisagem canadense não impressiona apenas pela beleza. Ela impressiona pela escala. Uma montanha não parece apenas grande. Ela faz você perceber o quanto você é pequeno. Um lago não parece apenas bonito. Ele faz você perceber o tamanho do território que ainda permanece selvagem. Essa sensação se torna ainda mais forte quando você encontra animais selvagens. Ursos, alces, caribus, lobos e outros animais vivem em grandes áreas do país. Em determinados momentos, a fronteira entre o mundo humano e o mundo selvagem parece extremamente fina. Imagine uma estrada completamente vazia cercada por floresta. De repente, um alce surge entre as árvores e atravessa lentamente o caminho. Por alguns segundos, o veículo precisa parar. Não existe espetáculo preparado. Não existe roteiro. É simplesmente a natureza acontecendo diante de você. E talvez seja essa espontaneidade que torne esses encontros tão marcantes. Você não controla a paisagem. Você apenas espera. E, se tiver sorte, presencia um momento que poderia nunca mais se repetir. Em outras regiões, o espetáculo acontece no céu. Durante o verão, partes do norte canadense experimentam períodos de luz extremamente prolongados. O sol permanece acima do horizonte por horas que parecem desafiar nossa percepção normal de dia e noite. Depois, chega o inverno. E a experiência se inverte. A escuridão domina durante longos períodos, as temperaturas despencam e o território assume uma aparência quase alienígena. Ainda assim, a vida continua. Comunidades adaptadas ao extremo seguem funcionando, mostrando que o ser humano não precisa necessariamente transformar um ambiente para habitá-lo. Às vezes, basta aprender suas regras. Talvez seja essa a característica mais fascinante do Canadá. Você pode encontrar grandes cidades modernas, e poucas horas ou milhares de quilômetros depois, encontrar paisagens onde a presença humana parece insignificante. É um país de contrastes gigantescos. Florestas e desertos gelados, lagos e oceanos, montanas e planícies. Cidades densas e territórios onde você pode passar muito tempo sem encontrar outra pessoa. E quanto mais você observa esse território, mais percebe que o Canadá não pode ser resumido pelas imagens tradicionais de Toronto, Vancouver ou Montreal. Essas cidades fazem parte do país, mas representam apenas uma pequena fração de sua verdadeira dimensão. O Canadá também é o silêncio de uma floresta distante. É o reflexo de uma montanha em um lago congelado. É a aurora atravessando o céu de uma comunidade remota. É uma estrada que parece desaparecer dentro de um território sem fim. Talvez seja justamente por isso que algumas das paisagens mais impressionantes do planeta estejam escondidas aqui. Não porque sejam secretas, mas porque o próprio tamanho do território faz com que muitas delas permaneçam longe dos caminhos mais conhecidos. E quando você finalmente observa tudo isso em conjunto, surge uma sensação difícil de explicar. Você percebe que ainda existem lugares onde a natureza consegue produzir silêncio, distância e beleza em uma escala que nenhuma construção humana consegue reproduzir. Talvez essa seja a verdadeira surpresa do Canadá. Não existe apenas um território inacreditável. Existe um país inteiro onde a paisagem muda constantemente e onde, em muitos pontos, a natureza ainda parece ter a palavra final. E isso nos lembra de algo que facilmente esquecemos. O planeta ainda é muito maior do que os lugares que costumamos conhecer. Se você chegou até aqui e alguma dessas paisagens fez você sentir que estava diante de outro mundo, então inscreva-se no canal. Deixe o seu like para ajudar este documentário a alcançar mais pessoas e comente exatamente: eu quero conhecer o Canadá selvagem. Quero saber se, depois de tudo que você viu, você teria coragem de explorar essas regiões. E não encerre a viagem agora. O próximo vídeo está na tela e nele você vai descobrir outro território extraordinário, onde a natureza parece ter criado um mundo completamente diferente do que você imaginava.